Pessoal, bom dia a todos. Tá? Meu nome é Virmerson, sou um dos instrutores aqui da Hightech, para quem ainda nunca teve aula comigo, primeira vez, sejam muito bem-vindos mesmo, tá? Obrigado por vocês terem escolhido a Hightech para fazer curso. Vou falar um pouquinho para vocês como vai funcionar esse curso. Esse é o curso de web, tá? Em Java. Então esse curso ele tem como objetivo principal o quê? Ensinar o fundamento do desenvolvimento web em Java. Como desenvolver para a web sem usar nenhum recurso, apenas o Java puro. Porque essa é a base do conhecimento web, tá? Onde nós vamos ver que esses princípios da web podem ser aplicados em qualquer linguagem, tá? Java, PHP, qualquer linguagem web, tá? Nós vamos ver aqui e vamos treinar tudo em Java. Então nós vamos aprender, né, sobre JSP, nós vamos aprender sobre JSF, Servlets, vamos aprender sobre Tomcat, como funciona o Tomcat, vamos aprender como que funciona essa questão da comunicação cliente-servidor, camada de visualização com o servidor, ou seja, vamos aprender a parte de HTML, parte visual, tá? Além disso, como nós vamos fazer um sistema durante o curso, nós vamos desenvolver um sistema completo, tá? Utilizando só a tecnologia Java puro. Nós vamos trabalhar aqui com JDBC, a parte de comunicação com o banco de dados. Nós vamos ver Postgres, que é o banco de dados que nós vamos trabalhar, tá? Para realizar consultas do banco, gravar registros. Nós vamos fazer um sistema de CRUD completo, que é a parte de cadastro, a parte de busca, a parte de alteração no banco e a parte de delete, remoção, exclusão. Pronto, isso nós vamos fazer. Além disso, nós vamos desenvolver um sistema de autenticação, que é verificar se o usuário tem a senha para poder entrar no sistema. Então hoje nós temos aí uma possibilidade muito grande dentro da tecnologia Java. Muitos programadores utilizam Java hoje, mas com os frameworks. Os frameworks são tecnologias extras que nós vamos incorporando em nosso projeto. Aqui nós não vamos trabalhar com nenhum framework, nós vamos trabalhar com Java puro, desenvolver web puro, 100%. Tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode criar frameworks a partir desse conhecimento. Você pode desenvolver os teus frameworks para as suas soluções web. Tá? Quando você não tem esse conhecimento, você é muito dependente da produção de terceiros, de que outros desenvolvam soluções para você. Quando você tem o conhecimento da base, da causa, então você consegue desenvolver tecnologia para você mesmo, para sua empresa. Ok? Além de ter um domínio completo da parte dos frameworks. Ajuda muito o entendimento dos frameworks. Então, os frameworks são muito importantes, são tecnologias de terceiros que nós vamos incorporar no projeto. No dia a dia, você vai utilizá-los no desenvolvimento. Mas aqui nesse curso você não vai utilizar para você aprender a fazer sem eles, tá? Porque a partir desse conhecimento você mesmo pode desenvolver os teus, tá? Além de saber manusear e mexer muito bem nos de terceiros, tá? Mas então, isso no decorrer do curso nós vamos conversando, ok? Então pessoal, esse conhecimento aqui ele é essencial. Toda aplicação web ele vai ter, por exemplo, um servlet em Java. Toda aplicação em Java web você vai ter um servlet. Mesmo que você use tecnologias como JSF, Flex, qualquer tecnologia, o servlet sempre vai existir ali. A diferença é que aqui você vai criar o servlet, tá bom? Vamos explicar tudo isso aqui, tá? Esses conceitos. Só estou passando uma visão geral do que a gente vai fazer no curso. Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte: é extremamente importante a presença, porque o curso, nesse caso, ele é um curso que nós vamos trabalhando em um projeto. Cada encontro nosso aqui, a cada aula que a gente vai estudando, nós vamos fazer um pedaço desse projeto. Então, esse curso não tem vários conhecimentos soltos, né? Tipo assim, aula 1, aula 2, aula 3, ele não vai ser dessa forma. A forma dele é o seguinte: na primeira aula a gente monta o banco, por exemplo. Já vamos montar o banco do sistema. Na segunda aula a gente já cria a aplicação web e já vai conversar com esse banco, já vai começar a estabelecer conversa com o banco. Na terceira aula já vamos criando aí as classes de negócio do sistema. E assim nós vamos até o final do curso
nós completamos, fechamos o sistema completo, tá? Então se a gente perde uma aula, nós vamos perder um pedaço do programa. Aí o que vai acontecer? Na próxima aula nós vamos ter que pedir o programa de outro para poder dar continuidade nas aulas. Então você perde um pedaço muito importante do conhecimento. Então eu sugiro que presencialmente vocês estejam aqui, e que se caso vocês por algum motivo de locomoção não puderem estar aqui, de locomoção ou qualquer outro motivo, mas que vocês possam assistir online, vocês me chamem aqui no Skype, que eu libero uma sessão aqui no Micogo e vocês assistem online, tá? O curso pode ser assistido online nesses casos, beleza? Que é a mesma coisa como se você estivesse aqui, é a mesma coisa. Eu não vou escrever no quadro. O meu quadro vai ser uma ferramenta gráfica onde eu vou estar utilizando aqui dentro do computador essa ferramenta, e é como, então para quem está aqui presencial vai ver de um jeito e quem está online vai ver do mesmo jeito, porque o meu quadro vai ser aqui no computador. Eu vou desenhar aqui no computador o quadro, os risquinhos, bolinhas, setinha que eu precisar fazer, eu vou fazer aqui. Eu não vou precisar do quadro físico. Então quem tiver presente na aula e quem tiver online vai ser a mesma aula, não vai mudar nada, tá? As aulas serão gravadas para caso o aluno perca uma aula, e é muito difícil fazer reposição por conta dos nossos calendários. Então o nosso calendário é muito difícil a gente se organizar para fazer reposição, porque ou eu estou dando aula nessa turma, ou estou dando aula nessa turma, ou estou dando aula, então não tem horário para a gente fazer reposição. Então elas são gravadas. Se caso o aluno perder uma aula, a gente disponibiliza o vídeo dela, tá? Mas assim, são casos específicos, entendeu? Eu gostaria de deixar aqui, não é um caso assim que não vamos adotar essa prática de perder a aula para assistir vídeos, tá? Mas se caso vier perder, ainda tem o vídeo gravado que serve aí como um step aí para que você não perca o conteúdo, ok? A gente disponibiliza esse vídeo caso tenha perda de aula, tá joia? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Quais são as ferramentas? Nós vamos utilizar. Primeira ferramenta, vamos colocar aqui. Nós vamos utilizar o Java, JDK, o kit do desenvolvedor Java. Nós vamos utilizar, tá, como sendo aí o núcleo da tecnologia. Nós vamos utilizar Java EE, que é a especificação para o desenvolvimento empresarial, Enterprise Edition, quer dizer, Java Enterprise Edition. Então aqui dentro desse Java EE que nós vamos estudar sobre o Tomcat, sobre o JDBC, tá? É aqui dentro desse Java EE que vai dar o conceito de servlets e etc. Depois a gente dá uma olhada na especificação. Ok, então nós vamos utilizar como ferramenta o Eclipse, a IDE Eclipse. Essa IDE nos permite estar desenvolvendo aí aplicações em Java. Não existe apenas essa IDE, temos o NetBeans, que também é uma excelente ferramenta. Tá, no curso nós tivemos que optar e adotamos o Eclipse, porque várias empresas aqui da região utilizam o Eclipse. Então nós vamos trabalhar com o Eclipse, tá? Banco de dados, nós vamos instalar o banco de dados Postgres. Isso aqui nós temos que ter, tá? Instalar nossa máquina, versão 8 para frente, ok? E, fique à vontade, essas são as tecnologias que nós vamos utilizar no curso. Alguma dúvida quanto às ferramentas que nós vamos estar utilizando? Então todos temos que verificar se está certo em nossa máquina, se já existe o Eclipse instalado, tá? O Eclipse nós vamos pegar diretamente do site do Eclipse. Olha só, eclipse.org. Aqui sempre vai ter a última versão. Para o desenvolvimento do curso nós vamos baixar a versão Java EE. Quem está com notebook utiliza, né, vai lá, baixa essa versão, instala bonitinho, tá? Quem já está utilizando a máquina da escola já vai estar ali configurado, instalado bonitinho, tá? É só fazer o download do Java EE, aí você escolhe aqui a plataforma, né, Windows ou Linux, e vamos trabalhar. O próximo, o Tomcat, ele é baixado no próprio site do Apache, que é um fabricante do Tomcat. Esse Tomcat nós podemos baixar aqui a última versão, que é a versão 7, certo? Clicando na versão 7, nós temos aqui uma versão, nós podemos baixar aqui um zip, um tar, um 32 bits, 64 bits, vai depender do sistema que você está utilizando. Então aqui nós temos
a distribuição, versão nesse momento está na 7.0.23, tá? Então esse que vai ser o nosso Servlet Container que nós vamos utilizar para gerenciar nossa aplicação web. Além disso, nós temos aqui também a necessidade de instalar o Postgres. Então nós vamos pegar aqui o Postgres sql.org. Nesse site nós podemos ir lá em download, e ele também tem ali, tá, a ferramenta que a gente precisa para baixar, para gerenciar o nosso banco de dados, ok? São ferramentas livres, tudo open, nós podemos estar utilizando aí, ferramentas software livre, né? Então não tem custo nenhum para a gente utilizar essas tecnologias, simplesmente baixar e trabalhar. Vamos verificar agora se em todas essas máquinas, essas ferramentas já estão instaladas e está funcionando. Por exemplo, vamos lá, vamos abrir, né, o Eclipse, vamos procurar o Eclipse aí na máquina. Vamos verificar se existe o Eclipse na máquina. No meu caso, o Eclipse eu já coloquei um atalho, tá? Mas normalmente a gente instala ele, copia ele em algum lugar. No meu caso aqui está no disco C Eclipse, tá? Um atalho aqui, ó, Eclipse. No meu caso tá assim. Aí no de vocês verifiquem se tem na área de trabalho um íconezinho para Eclipse. Se não tiver, vamos procurar aqui na unidade do disco e verificar onde está a pasta Eclipse. Talvez pode estar também em arquivo de programas. Aí algumas pessoas optam em colocar dentro da pasta arquivo de programas e outras deixam fora aqui mesmo, tá? Então, abrindo ali, vamos verificar se está tudo certinho o Eclipse. O primeiro passo é esse. Está abrindo aqui. Então, uma coisa interessante, pessoal, ao abrir aqui o nosso Eclipse, vamos verificar se a versão dele é a versão que suporta o Java EE. Olha só, vamos verificar se tem essa perspectiva aqui, ó, Java EE. Se existe essa perspectiva. Se existir esse Java EE, quer dizer que nós estamos com a IDE correta. Baixamos a IDE que tem suporte aí ao desenvolvimento Java EE. Beleza. Todos verificaram? Já verificou? Deu tudo certo? Agora o próximo passo qual que é? Nós vamos trabalhar com o conceito de workspace. No caso, o Eclipse, ele trabalha com o conceito de workspace. Olha só, quando ele abriu, ele pediu para você qual é o workspace. Se você não lembra, você pode vir aqui em File, Switch Workspace Order. Ali, ele perguntou, qual é o teu workspace? Onde que você quer salvar todos os teus projetos Java? Nesse caso, o nosso projeto vai ser salvo dentro de um workspace que você vai criar com o teu nome, tá? Por exemplo, no meu caso está assim, The Vimmerson Workspace. No caso de vocês, você pode colocar C, o teu nome, workspace, D, o teu nome, workspace. Tá? Cada um tem que ter o teu workspace, que é o teu diretório raiz, onde vai ficar salvo ali os teus projetos. Tá? Então, o meu nome de Skype, ele é Vimmerson, no nome de Skype, mas o meu nome verdadeiro é Virmerson. Tá? E a ferramenta que nós vamos utilizar para online, caso vocês precisem, né, não possam estar presente e queiram assistir online, nós estamos utilizando o Mikogo, tá? Que é essa ferramenta onde eu disponibilizo uma sessão. O Mikogo é uma ferramenta livre também, tem um limite, né, de acesso. Tá? Mikogo. Olha só, Mikogo, tá? E participar. Então, quando for online, vocês acessam o site do Mikogo e clicam em participar. É claro que vocês vão primeiro baixar a ferramenta. Baixa a ferramenta, instalam ela, certo? E aí clicam em participar. Aí vocês vão pedir para mim. Aí eu vou passar para vocês pelo Skype qual é a Session ID. Eu vou ter um número de sessão que eu criei aqui e vou liberar para vocês. Aí vocês vão digitar aqui o Session ID e o teu nome, ó, João, um nome qualquer, e manda Join Session. Nesse momento você se conectou na minha máquina. E aí você tem acesso remoto ao que está acontecendo aqui. Então, como eu falei, eu não vou usar o quadro, eu vou usar o ambiente de desenho aqui do próprio computador, que vai ser o meu quadro eletrônico. Então, é a mesma coisa a aula para quem está presencial e para quem está online, é a mesma aula. Tá? Você pode participar, pode perguntar à vontade. Beleza?
Então só esses detalhes aí. Então essas são as tecnologias. Como? Tem. Não, a gente trabalha com áudio no Skype. Então a gente faz o Micogo, ele vai ser para criar a sessão para vocês verem a tela, pra vocês assistirem a aula, olhar o meu monitor, né? Vocês vão olhar o meu monitor, eu vou digitando ali, vocês vão acompanhar. E o Skype é onde eu vou estar falando, onde nós vamos estar conversando sobre. Inclusive agora já tem um aluno que não está presente e que vai participar, que é o... não, esse aqui é o Jober, né? Tá, beleza, o Jober já adicionou aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa aqui é a ferramenta. Então se vocês puderem instalar essa ferramenta já, o Micogo na máquina de vocês, e o Skype, já me adiciona. Qualquer coisa vocês já entram pelo Skype, me chamam no Micogo, eu já dou uma sessão e a gente faz a aula e conta como presença, tá? Ok? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar no curso. O importante é que vocês não percam o conteúdo, de forma alguma, não percam, tá? Porque o conteúdo é que eu falei, cada dia que a gente fiz, esse curso é diferente dos outros, cada dia é um pedaço do sistema. Então no final nós vamos ter um programa completo. Então se você perde uma aula, você perde um pedaço do sistema, tá? Só reforçando essa importância de a gente fazer ele completo do começo ao fim, tá? Então beleza, voltando aqui para o Workspace, vamos abrir aqui o Eclipse. No Workspace, cada um cria o teu Workspace. No meu tá Dev Emerson, né? E o Workspace de vocês, cada um vocês escolhem. Não, você pode só digitar aqui e ele cria para você. Aqui, ele não abriu o Workspace, né? Para você assim? Então muda de diretório. Às vezes já deve ter alguma coisa lá. Olha só, no meu caso, pessoal, eu vou modificar aqui. O meu Workspace vai ser diferente de vocês, porque eu preciso me organizar por mês, por curso, tá? Então o meu fica assim, mas o de vocês pode ficar dessa forma aqui, tá? No meu caso, eu vou ter que organizar aqui meu Workspace. Então o meu Workspace aqui de cursos, né? Java 2012, janeiro, aqui que eu tô, janeiro, Workspace de janeiro. Então eu organizo dessa forma. Ok, pessoal, então vamos lá. Verifique se vocês têm aqui nesse momento o Eclipse, de vocês o Project Explorer vai estar em branco, certo? Eu vou organizar aqui, olha só, só vou passar um negócio aqui, vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Tá vendo aqui que tem alguns projetos no meu, já tem alguns projetos aqui no meu Workspace. E se eu quisesse não exibir eles, eu poderia esconder eles dentro de uma categoria. Eu posso vir aqui, ó, Select Work Setting e colocar assim, ó, vou agrupar ele, vou chamar ele de Java, vou chamar esse cara aqui de curso sábado, curso noturno, e vou adicionar esse e esse, tá? Olha só, dentro do mesmo Workspace. Esse aqui eu vou deletar, onde vocês devem estar limpo, tá? Não deve ter nada. E eu vou mudar aqui e vou colocar mais um Select Workspace, Working Set, e vou colocar aqui curso sábado. Isso aqui não é pasta, pessoal, é só uma forma de organizar o Eclipse. Olha só, curso sábado e finish. Tá. Sábado. Opa, deixa eu editar aqui. Sábado. Curso sábado.
Tá, então deixa eu só organizar. Nesse curso aqui, ó, noturno, eu vou editar, vou colocar os projetos para esses dois cursos. No curso de sábado, não tem nada dentro, vamos ver. Não tem nada dentro ainda, então ok. Se eu vier aqui agora e marcar, por exemplo, curso de sábado. Ah, não tem nada, tá vazio, tá igual de vocês aqui, ó. Foi só uma forma de organizar aqui. Se eu vier aqui dentro do mesmo workspace, se eu vier aqui, não, eu quero ir agora no curso de... Opa! No curso noturno, então eu venho aqui, ok, aí vai me aparecer os projetos do curso noturno. Embora sumiu um aqui. Ah não, tá aqui, dá certo. Tá? Isso aqui é só um recurso do Eclipse, mas não precisa se preocupar com isso agora, que vocês nem tem projeto para poder estar separando. Tá? Nós vamos começar do zero agora. Então deixa eu colocar aqui, curso de sábado. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa a fazer, tá? Vamos testar, configurar o nosso ambiente de trabalho. Tá? Vamos configurar, vamos criar aí o nosso ambiente, vamos configurar o nosso Tomcat e verificar se está tudo funcionando. Tá? Então, primeira coisa a fazer, vamos criar um projeto. New Dynamic Web Project. Aí eu vou explicar como funciona cada tecnologia dessa, tá, pessoal? Só vamos criar aqui CJ Web 1. Isso, né? Dynamic Web Project. Ó, aqui, ó. O mesmo que está escrito aqui, ó. CJ Web 1 é o nome do nosso projeto. Aqui no Target Runtime tem que existir o Tomcat instalado na máquina. Se não tem, ele vai estar assim, ó, none, certo? E não vai ter nenhuma opção para você escolher. Nesse caso, o que a gente faz quando está assim? Nós vamos aqui, ó, New Runtime. New Runtime. Como é um projeto web, ele tem que estar dentro de um servidor web. Eu ainda vou explicar esses detalhes, tá? E aqui nós vamos colocar Tomcat, ó. Apache Tomcat 7. Next. Existem várias opções. Olha só, Apache, Basic, JBoss, Oracle, Object Web, cada um tem suas particularidades. Todos servem como um servlet container para hospedar aí um sistema web. Então todo sistema web tem que estar dentro de um servidor web. E o que nós estamos selecionando agora é qual vai ser o servidor web que esse projeto vai estar sendo gerenciado. Então nesse momento nós estamos escolhendo aqui o Apache Tomcat, tá? Então, mas eu vou explicar detalhes sobre o servidor web. Apache Tomcat. Next. E aqui ele pergunta, onde que está na tua máquina instalado o Apache Tomcat? Browse. No meu caso, está lá, em arquivo de programas, Apache Tomcat 7.0.1, que é o diretório padrão quando você instala ele, tá? Então nós selecionamos e ok. Então ele fica marcado ali. Nós vamos deixar a JRE padrão e finish. No seu não tem, né? Para quem não tem, pessoal, não está em nenhum diretório, ou seja, olha só, ele pode estar nesse primeiro arquivo de programas, né? Verifique se ele está no segundo arquivo de programas, tem dois no seu, né? Verifique se ele tem lá, Apache Software Foundation, ele está aqui, ó, dentro da Apache Software Foundation. Aí vem Apache Tomcat. Não tem problema, melhor ainda, está mais atualizado o seu. Isso. Não achou? Tá, estamos dando uma olhadinha aí no seu. Então, no caso, quem tem, vai aqui na Apache. Uma outra alternativa, para quem não tem, pessoal, olha só, instalado. Tem o Apache Software Foundation, não tem o Apache Tomcat. Não tem aqui dentro, nada. Achou? Não? Tá, uma outra alternativa, pessoal, quando não tem aqui, olha só, não está instalado na máquina, a gente pode baixar daqui mesmo, ó, download and install, achou? Tá. Então nesse caso nós podemos download and install, também é uma alternativa. Clicou nesse item, ele pergunta, você quer instalar? Sim, a gente aceita e finish. Então ele já instala para nós também aí a versão atualizada do Tomcat. Então nesse caso, no meu caso, eu tenho ele aqui na máquina já, então não vou precisar fazer o download. Tá. E finish.
Vamos certificar de que a versão que nós estamos utilizando é o módulo 3, Dynamic Web Modeler versão 3, 3.0. Ver se está todo mundo dessa forma. Porque na 3.0 nós já podemos utilizar os recursos mais atualizados aí do Java EE. Ok? Olha só, next. Vocês têm que me dando feedback para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Ok, não ok, tá parado aqui. A gente tem que ter uma comunicação, senão fica um euálogo, só eu falo. Vocês têm que dar um feedback. Então olha só, source, aqui é onde vai ficar o código fonte do nosso projeto. Toda a parte de Java fica aqui dentro, tá? Default output folder, aqui fica o que? Aqui fica todos os arquivos compilados do nosso projeto, as classes. Os arquivos .class vão ficar dentro dessa pasta, tá? Next. Aqui ele vai perguntar qual é o context root. É o mesmo nome do projeto, ou seja, é onde tudo vai estar armazenado. Todo o nosso projeto vai estar dentro desse CJ Web 1. E context directory, ou seja, onde vão ficar aí as páginas, a parte visual do nosso sistema. A pasta nós vamos deixar web content, poderia ser qualquer outro nome, poderia ser web, por exemplo, onde vão ficar as telas do nosso programa. E aqui nós vamos marcar para ele gerar o web XML, que é um arquivo de configuração do projeto. Temos que ter. Eu já dei finish antes de marcar. Deram finish antes de marcar? Ixi, agora não tem mais jeito, hein? Agora tem que... Não, tô brincando, não, tem como sim. Fica tranquilo, tá? E lá dentro, depois do projeto pronto, a gente pode mandar gerar. Tá bom? Então clicou ali e finish. Só apagar mais fácil? Não. É tranquilo para criar. Tem a possibilidade de criar dentro do projeto. Tá? É bem simples também. Não precisa se preocupar. É um sinal para vocês irem mais tranquilos. Tá joia. Bom, meu projeto não apareceu aqui porque eu não defini ele dentro de um workset, né? Então eu vou só colocar ele dentro de um workset aqui. Opa, vamos lá. Vou colocar, no meu caso eu preciso fazer isso, tá? Para organizar, que eu tenho muitos projetos aqui dentro do mesmo workspace. Então eu vou colocar aqui. Adicionei e vou marcar curso sábado. Aí no curso sábado apareceu para mim o CJ Web 1. Tá? Beleza. Até aqui, tá dessa forma de vocês? Todos estão iguais? O console. Como? O console ali embaixo. Tá, todos esses painéis, tá vendo? Essas abinhas, todos eles estão aqui, ó. Window, Show View, todos os painéis do programa estão aqui. Tá? Você quer aparecer? Como? Você quer abrir o painel de consolo? Você clica nele aqui, aparece aqui. Tem um atalho também. Exatamente, obrigado, Jonathan. Jonathan falou, aqui embaixo nós temos um atalho também, ó, Show View, tá? Olha só, ele mostra também um atalho de todos os painéis.
nesse momento nós temos aqui o nosso projeto CJWeb 1, tá? Ele está ali funcionando certinho. Verifique que no painel Servers, se caso o painel Server não estiver disponível, não estiver visível, por exemplo, fechei aqui, não está visível, nós podemos abrir, tá? Por esse atalho, Show View, aqui Server, então ele abre o nosso painelzinho. Nós podemos arrastar ele aqui e organizar dentro do Eclipse, tá? Olha só, todos os painéis, olha só, console, vamos lá, clica, arrasta a orelhinha uma do lado da outra ali, tá? Isso também vai nos ajudar. Sim, mas no meu server não aparece Tomcat. Isso, então olha só, no server ele não aparece Tomcat. Nesse caso, o teu server ele está dessa forma. Deixa eu excluir o meu Tomcat, nós vamos configurar ele aqui. Olha só, vou remover aqui o meu Tomcat. Removi, ele está dessa forma, certo? Então por quê? Porque na verdade o Eclipse já tem uma configuração, um vínculo com o Tomcat, tá? Nós no momento que nós criamos nosso projeto, nós já vinculamos ao Eclipse. O Eclipse agora sabe aonde que está o Tomcat. Só uma prova disso está aqui, ó, Windows, Preferências, só para vocês visualizarem, ó, Server, não precisa fazer, Server Runtime, aqui nós temos quais são os servidores que o Eclipse sabe aonde que está o endereço, ou seja, que estão aí sendo referenciados pelo Eclipse. Eu vou remover alguns aqui, ó. Aqui eu adicionei vários para exemplo. Então no caso de vocês tem um aqui, ó, um Tomcat. Quer dizer que o Eclipse sabe aonde, já está mapeando esse Tomcat. Mas não quer dizer que esse painel server já está habilitado para iniciar e finalizar o serviço do Tomcat. Então a gente vai adicionar aqui um controle para esse Tomcat. Então clico direito, New Server. Aí escolhemos aqui Tomcat, Next. Aí escolhemos o nosso projeto que nós estamos trabalhando e Finish. Beleza? Aqui nós vamos ter agora o Tomcat iniciado. Agora vai estar lá. Então só para testar se o nosso ambiente está pronto para começar, então nós vamos clicar aqui no Start e verificar se deu tudo certo, se ele ligou. Se a mensagem foi vermelhinha, então quer dizer que deu tudo certo, tá? Se tiver um azulzinho no meio, quer dizer que deu errado. Se não tiver nada. Se não tiver nada, tem que apertar o botão. Vamos olhar lá. Agora que está tudo, né, configurado no nosso ambiente, eu vou fazer algumas explicações de como funciona essa questão do desenvolvimento web. Como que funciona essa conversa cliente-servidor, o que está por trás disso, porque a gente só preparou o ambiente, mas a gente não sabe ainda por que a gente colocou o Tomcat, qual que é o papel do Tomcat, o que ele faz, né? Para que ele serve. Então agora que nós vamos começar a detalhar esses pontos importantes aí desse entendimento. A gente precisa entender como isso funciona, tá? Então deixa eu abrir aqui um documento para vocês. Então pessoal, o nosso ambiente ele está preparado para a gente começar a desenvolver. Mas o projeto web, o nosso sistema, nós vamos começar o desenvolvimento dele do banco de dados para a aplicação. Nós vamos começar da aplicação para o banco, tá? Primeiro nós vamos criar o nosso banco de dados, nós vamos criar as tabelas desse banco, certo? E depois que esse banco de dados estiver pronto, aí nós vamos entrar na aplicação e fazer com que a nossa aplicação, que é o nosso projeto, converse com esse banco para poder administrar esse banco via web. Então nós vamos administrar o banco de dados via web. Então a primeira parte, o início de tudo é o banco de dados. Então nesse momento nós vamos criar agora, começar a desenvolver de baixo. Quando nós entrarmos aqui na aplicação, aí nós vamos nos aprofundar nessa questão de Tomcat, de web, como funciona a requisição, tá? Então nós vamos começar de baixo para cima, tá? De dentro para fora, do banco para as telas, certo? Primeiro faz o banco, faz as camadas de conversa com o banco e assim nós vamos até chegar na tela, tá bom? Então a gente vai voltar a falar sobre o que é o Tomcat, o que não é o Tomcat, como que funciona isso, por que ainda está dentro do Tomcat. Nesse primeiro momento a gente só preparou a máquina para todo mundo ter o que a gente vai trabalhar no curso, tá? Mas isso aqui ainda vai ser muito bem explicado. Então o que nós vamos fazer agora nesse primeiro momento? Vamos abrir o nosso elefante azul, PG
Admin. Vocês conhecem o elefante azul? Isso, exatamente. PG Admin, tá ali. Ok? Todos abriram o elefante azul? Que é o PG Admin. Essa ferramenta, pessoal, ela é uma ferramenta que a gente chama de front-end. Então, o que é um front-end? O front-end nada mais é que uma ferramenta que nos dá o quê? A possibilidade de gerenciar o nosso banco de dados. O banco de dados ele está instalado como um serviço do nosso sistema operacional. Se nós viermos aqui na parte de serviços, como que entra na parte de serviço do sistema operacional? Serviços. Bom, vamos lá. Se nós viermos aqui na parte de serviço, nesse caso aqui eu estou usando Windows, acho que a maioria aqui também deve estar usando. Então, olha só, lá embaixo nós vamos ver aqui que o Postgres, olha só, ele está aqui como um serviço, ó, Postgres. Ou seja, nós iniciamos o computador, automaticamente o Postgres já é carregado aí na máquina, que é o nosso sistema de banco de dados. Então, o nosso sistema de banco de dados, o Postgres, ele vai nos auxiliar aí para gravar registros. Tá? Então, um banco de dados, para que serve um banco de dados? Ele serve para a gente guardar registros. Então, nesse primeiro momento, nós vamos, através desse PG Admin, criar um banco de dados. E esse banco de dados, ele vai estar localmente. Essa ferramenta PG Admin, ela não é o Postgres. Ela me permite se conectar com o Postgres e administrar o Postgres, para que eu não precise criar o banco de dados através de uma linguagem, que é a linguagem do banco, o SQL. Então eu não preciso criar o banco via código, via comando. É uma forma de criar o banco, gerenciar o banco através do ambiente gráfico. Tá? Para isso que serve esse PG Admin. Tá? Mas o PG Admin não é o banco, não é o Postgres. Ele me conecta com o Postgres. Através desse PG Admin eu posso me conectar com um banco de dados de qualquer máquina. Da sua... Postgres, dá para mim criar um banco de linguagem SQL? Tá. Uhum. Sem usar. Tá? Então, na verdade, esta é um exemplo de ferramenta que nós podemos administrar o Postgres. Tá? Existem outras ferramentas que nos permitem administrar o Postgres. Por exemplo, existe uma ferramenta que é o EMS, não vai estar aqui na minha máquina aí instalado, mas existe uma ferramenta chamada SQL Manager, que também permite gerenciar o Postgres. Existe uma outra ferramenta que se chama PHP PG Admin. É outra ferramenta que também permite administrar o Postgres. Então existem várias ferramentas que nos permitem administrar o Postgres, gerenciar o Postgres. Tá? Nesse caso nós vamos utilizar o PG Admin, que é a versão que já vem na instalação dele. Beleza? Primeira coisa a fazer, pessoal, servers, é cadastrar um server. Vou remover o meu aqui. Tá? Um de vocês, não sei se tem alguma coisa aqui no server. Olha só, o que é o server? Add server é onde que ele está instalado. No caso, na minha máquina, se esse Postgres está instalado na minha máquina, então eu vou montar um server local. Se esse Postgres está instalado em uma máquina na web, então eu coloco aqui, esse add server, o endereço da web. No caso, vamos lá, eu vou remover aqui o meu, esse server. E o 2 posso remover também? Pode remover. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Bom, o meu só tem o YouTube da instalação, então eu posso deixar ele. Né? Olha aqui embaixo, depois de servers, tá vendo servers? Aí nós temos ali a opção Postgres. No meu caso, vocês podem remover o de vocês e vamos adicionar manualmente para a gente entender como isso funciona. Tá? Bom. Vai precisar de um i7 urgente. Que
tanto programa que eu abro aqui para dar aula, um para gravar, outro para desenhar, outro para texto, então as máquinas não aguentam. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui nesse caso, vou deletar aqui essa conexão, tá vendo? Deletei, pronto, ficou assim, ó, server groups ficou vazio, tá? Então nesse momento eu vou adicionar um servidor. Vou ver aqui, file, add server. Então eu vou colocar aqui, bom, o servidor, o nome dele vai ser assim, ó, servidor local. Quer dizer o que? Nesse momento eu vou me conectar com o meu computador. O meu próprio computador tem o Postgres instalado. Servidor localhost. Olha só, localhost quer dizer a minha própria marca. O Postgres, ele utiliza a porta 5432, é a sua porta padrão. Username e senha. Por padrão, quando a gente instala, a gente coloca usuário Postgres e senha Postgres também. Do jeitinho que está escrito aqui, ó. Postgres. Para que ele possa se conectar. Outros 1, 2, 3. Cada um, na hora de instalar o teu Postgres na sua máquina, deu uma senha. Por padrão aqui nas máquinas vai ser Postgres. Tá? E, ok, beleza. Agora quer dizer que o nosso pgadmin ele já está conectado com o nosso Postgres local, a nossa máquina. Perceba, tá ali, ó, servidor local. Se nós abrirmos ali o servidor local, o que nós vamos ter? Databases. Quais são as databases que existem? No caso de vocês, pode ser que tenha outros databases. Por quê? De outros alunos que participaram do curso. Se é a primeira vez que você vai trabalhar com Postgres, vai estar igual o meu aqui. Dessa forma aqui. Tudo bem? Todos estão captando? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos clicar com o direito nesse databases e vamos criar o nosso database. Então, o nosso database é o nosso banco de dados, onde todos os cadastros de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de... qualquer tipo de cadastro vai ser gravado dentro desse banco de dados. E o banco de dados organiza tudo em forma de tabelas, como se fossem planilhas do Excel. Para quem nunca viu o banco de dados, tá? O banco de dados trabalha como em forma de planilhas, onde cada tabela possui suas linhas, suas colunas, tá? E cada linha é um registro desse banco de dados. Nós vamos visualizar aqui. Por exemplo, esse banco de dados vai se chamar CJWeb1. Se já tiver esse database nesse nome, tem que ter outro. Aí você pode colocar o teu, tipo assim, ó, você pode colocar banco CJWeb1, aí na frente você pode colocar underline teu nome, João, entendeu? Que daí vai ficar diferenciado, tá? Oi? Vamos dar uma olhada aí. Então olha só, pessoal, voltando aqui, então nós criamos o banco de dados, que é o local onde vai ficar armazenado todos os nossos registros. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? O banco de dados, vamos expandir aqui o banco de dados, tá? Perceba que ele é dividido em várias partes aqui. Nós vamos entrar aqui primeiro no esquemas, tá? Esquemas são regiões do banco de dados, são áreas do banco. Por exemplo, nós poderíamos criar, assim como uma empresa que tem vários departamentos, nós poderíamos criar um esquema chamado departamento de vendas, um esquema chamado departamento de RH, um esquema chamado administração, um esquema chamado contabilidade, entendeu? Então nós poderíamos subdividir o nosso banco em vários esquemas, onde cada esquema possui aí uma série de recursos para ser trabalhados, como se fossem subbancos, são partes do banco, como se fossem bancos, subbancos. Então nesse caso aqui nós vamos agrupar, nós vamos trabalhar dentro do esquema público, que quer dizer o seguinte, bom, essas aqui são as tabelas que vai atender de forma pública, de forma geral o nosso sistema, mas nós poderíamos criar novos esquemas, por exemplo, vir aqui, new esquema, por exemplo, new esquema RH, deixa eu dar um exemplo, RH, por exemplo. Olha só, setor de RH, ele vai vir com tabelas, com funções, com sequências, tudo específico do setor RH, entendeu? Ah não, vou criar aqui um setor aqui no meu sistema, setor de compras, né? Então aqui vão vir todas as tabelas relacionadas ao negócio compras. Então também vai vir aqui tabelas, funções, sequências, triggers, isso aqui são tudo recursos do banco. Tá? Para cada setor. No nosso caso, nós não vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar apenas no public. Tá? Então, só vou mostrar para vocês que há essa possibilidade no public. Pronto. O public,
Dentro do Public nós vamos criar aqui as tabelas. Então, tabelas, sequences, functions são alguns recursos que o banco pode nos oferecer. Tabelas. As tabelas são o quê? São regiões onde nós vamos armazenar os nossos dados. Ou seja, são as entidades do nosso sistema. Todo sistema vão possuir entidades. Eu quero que vocês me ajudem a entender uma coisa. Por exemplo, imagine um sistema de locadora. O que seria uma entidade no sistema de locadora? Ou uma tabela no sistema de locadora? Que tipo de dados eu preciso guardar de uma locadora? Por exemplo, filme. Exatamente, filme. Exatamente. Isso, olha lá. Exatamente. Então, por exemplo, se fosse um sistema de locadora, nós teríamos uma tabela de filme, para gravar todos os filmes, onde o filme teria o quê? Os seus atributos. Uma coisa é a entidade, a outra coisa são os atributos. Por exemplo, a entidade filme, ou seja, é o objeto filme. Quais são os atributos desse filme? Quais são os campos desse filme? Por exemplo, o nome do filme, o autor do filme, o tema do filme, a categoria do filme. Então, esses são atributos do filme. Uma coisa é a entidade, a outra coisa são os atributos dessa entidade, ou seja, são os campos dela. Tá? Nesse caso, por exemplo, vamos criar aqui uma entidade, new table, vamos criar uma tabela, pessoal, representa uma entidade do nosso negócio. Então, entidade, o que vocês entenderam como entidade? O que é uma entidade? Por exemplo, o sistema de... setor do nosso banco. Como? É um setor do nosso banco. Entidade. Exatamente, é uma representação de um objeto do mundo real. Por exemplo, nós temos ali dentro do universo da locadora o caso filme, né? Quem mais? O cliente é outra entidade. Quem mais? O fornecedor é outra entidade, é aquele que fornece os filmes. O cliente é aquele que loca os filmes, é uma entidade. A própria locação também poderá ser uma entidade, porque nós vamos poder gravar registros de locação, né? Então, ou seja, o cliente vai lá e ele faz uma locação, e eu preciso registrar essa locação. A própria locação pode ser uma entidade. É uma entidade, deverá ser uma entidade. Então nós temos várias entidades dentro do sistema de banco de dados, tá? E essas entidades podem se relacionar entre si, tá? Ou seja, um cliente pode estar relacionado com uma locação, certo? Um filme vai estar relacionado com um fornecedor. Quem fornece esse filme? Na locação eu vou relacionar o cliente com o filme. Ó, esse cliente locou este filme, entendeu? Na locação eu vou estar vinculando. Então a gente consegue fazer os vínculos dos registros. Mas de uma forma básica, por enquanto, vamos entender. Vamos criar agora uma entidade de usuário que vai servir para armazenar os dados de usuário. Vamos criar a entidade e os atributos dele, os campos que ele vai possuir. Tá? Então, o usuário é o nome dessa tabela, certo? O nome da tabela. O owner dela é o próprio Postgres, o dono dessa tabela. Por padrão, tá? Vai ser o usuário que nós estamos conectando aqui no Postgres. Columns. Essas columns, pessoal, definem os campos dessa tabela. Quais são as colunas dela. Tá? Então, quais são os atributos dessa entidade. É aqui que a gente vai colocar o nome, o login, a senha, o endereço, o telefone, todos os atributos da entidade de usuário. Então ali nós vamos colocar add columns. Vamos colocar aqui um campo chamado ID ou código. Alguns preferem ID, outros preferem código, tá? Porque o nosso usuário ele vai ter que ter um código, um registro, tá? Que nos permite identificá-lo depois. Todo cliente no nosso sistema terá um código. Então todo usuário também terá um código. Então vamos colocar ID de identificador. Que o ID sempre vai ser um código identificador. Tá? O data type dele é que tipo de dado que esse campo vai armazenar. Um código vai ser um integer. Um campo armazena um número. Porém, nós vamos vincular ele com um recurso chamado sequence. Por isso nós vamos definir ele como serial. Por quê? Porque nesse momento esse ID vai ser serial, vai ser sequencial. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um gerador de código para ele automático, vinculado a ele. É um autoincremento. Exatamente. Então, tipo assim, toda vez que a gente registrar um usuário, o primeiro usuário vai ter o ID número 1. O segundo usuário vai ter o ID número 2. O terceiro usuário, número 3. O quarto usuário, número 4. Tá? Então, esse data type serial, ele nos permite gerar uma sequência autoincremental, ok? Serial. Beleza.
E, ok, acrescentamos o campo ID. Agora o próximo caso é o que? Acrescentar o campo nome. Próximo atributo, nome. O campo nome ele vai armazenar que tipo de dado? Isso, é texto, certo? Em banco de dados a gente define como texto, tá? Então existem várias formas de definir texto, depende do tamanho. O texto menor, que o nome vai ocupar o quê? 40, 50 caracteres, né? Então a gente coloca o varchar, que é muito usado, né? Que é, quem já mexeu com MySQL vai ouvir falar do varchar. Só que o nome completo dele é character variant. O nome completo dele, varchar é uma abreviação de character variant. Então a gente coloca aqui, ó, character variant, tá? Que é o varchar, é o mesmo varchar, tá? Que representa texto. Então nesse nome nós vamos guardar aí, vamos colocar aí 50 caracteres, por exemplo. E ok, tá? No próximo campo nós vamos colocar aqui o login. A mesma coisa nós vamos fazer, tá? Character variant. Nesse caso a gente poderia determinar um limite, né? Ah, esse login vai ser aí no máximo 10 caracteres, por exemplo, 15 caracteres, 20 caracteres, um pouquinho, 20 caracteres. Ok. E o próximo vai ser a senha. A senha, nós vamos colocar ela no tamanho de 32 caracteres, porque nós vamos encriptografar ela no banco. Tá? Então, encriptografar essa senha quer dizer o quê? Criar um código para ela. Vamos supor que o usuário nós vamos inserir no banco a senha 123. Só que lá dentro do banco, ela não vai aparecer como 123, para quem está vendo. Vai aparecer como uma sequência de 32 caracteres. Que vai ser gerado por um algoritmo nativo do banco que se chama MD5. A gente em algum momento vai falar, banco, pega esse 123, passa nesse algoritmo MD5 e gera o código desse 123. Então vai gerar a senha encriptografada. Então essa MD5 utiliza 32 caracteres, 32 bytes aí para representar essa sequência. Então se você digitar uma senha, letra A, vai ser 32 caracteres. Se você digitar a senha, letra B, vai ser 32 caracteres. Se você digitar a senha 123, vai ser 32 caracteres. Tá? Sempre vai ser 32. Tudo é transformado em 32. Tá? Ok? Não, perdão. O tamanho dele é 32, mas o type dele é character 32. E finish. Mas não impede você colocar maior, né? Se você colocar maior, o menor não pode. O maior pode, mas vai ficar ocupando espaço, reservando espaço desnecessário, tá? Então é muito interessante essa questão do banco, a gente definir bem quais são os tipos e os tamanhos, que isso otimiza o banco, tá? Porque senão você cria um banco muito grande sem necessidade. Então é legal a gente sempre dar essa otimizada no banco, tá? Isso auxilia depois no desempenho do banco, no tamanho do banco, na hora de escalar o banco, escalabilidade, né? Conforme o banco vai aumentando, então isso vai pesando também, né, no sistema. Então, ok. Agora, pessoal, o próximo passo é definir, nós já definimos quais são os atributos do usuário. É definir qual desses campos vai ser a chave primária. O banco de dados trabalha com o conceito de chave primária. O que é uma chave primária? A chave primária é um campo, ou campos, ou vários campos, que identificam um registro. Por exemplo, você vai no posto de saúde e leva lá o teu prontuário, não é isso? Aquele prontuário é o teu código. Com aquele prontuário, o sistema consegue te identificar. Só vai ter você com aquele prontuário, com aquele sistema. Então quer dizer que o teu prontuário é a tua chave primária. É um número, ou seja, é um campo, na verdade, não necessariamente um número. Nesse caso do prontuário, é um conjunto de letras e números que te identifica no banco. Esse é o prontuário. Aqui no nosso caso de usuário, por exemplo, qual desses campos vocês acham que vai ser o campo que vai identificar o usuário? Pode ser o login e pode ser o ID. Certo? Nesse caso nós criamos o ID já para isso mesmo, que é um código que foi gerado para ele. Tá? Não estamos dizendo na parte da autenticação. Na parte da autenticação, sim, é o login. Mas olha só, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: pode ter duas pessoas com o mesmo login? Pode. Poderia ter. A gente pode dizer que não. A gente pode criar uma regra que não, esse login já tem no banco e nós não podemos duplicá-los. Tá? Nesse caso da tabela de usuário, poderia ser tanto o ID quanto o login. A gente poderia escolher o login desde que não houvesse duplicação. Se a gente montasse aqui no banco uma regra dizendo que ele é único, aí ele poderia ser a chave primária.
Tá? Agora, se por acaso no banco puder ter logins repetidos, aí ele já não pode ser a chave primária, porque senão eu falo, me traga o login João, vai me trazer 50 João, e aí? Então eu não consegui identificar o usuário pelo login, nesse caso. Agora, pelo ID, aí me traga o usuário com o ID 10, só vai ter um, não pode ter outro. Tá? Então, beleza. Vamos definir o ID como sendo o identificador, a chave primária. Então a gente adiciona o constraint. Constraint são essas restrições que o banco pode oferecer. Qual desses campos é a chave primária? Então olha só, primeiro aqui, add columns. Vamos definir. Bom, a coluna é a coluna ID. Esta coluna vai ser a chave primária. E adicionar. Ok. Certo? Agora, fora aqui é chave estrangeira. Chave estrangeira é outro conceito. É quando nós temos uma tabela que vai estar relacionada com essa. Aí nós poderíamos vincular ela pelas chaves. Mas não é o caso nesse momento. Tá? O outro caso são outras restrições. Por exemplo, se eu quisesse dizer que aquele campo login fosse único, eu poderia dizer aqui, ó, unique, ele não pode repetir. Então quer dizer que o banco por si mesmo não deixa gravar repetido, mas nós não vamos trabalhar com isso agora. E ok, só a chave primária que a gente precisou definir, tá? Então, properties, aqui nós colocamos o nome da tabela, columns, identificamos as colunas e seus respectivos tipos, constraint, qual é a chave primária? E ok. No final, nós teremos essa tabela de usuário, conforme está aqui, ó. Esse é o código de geração desse SQL, dessa tabela. Tá? Esse é o código que nós teríamos que digitar manualmente para criar essa tabela no banco de dados, se caso nós não tivéssemos esse front-end PGTU. Tá? Hã? Isso, exatamente. Tem gente que prefere criar direto no código assim. Tá? Isso, exatamente. Ok, pessoal? Entenderam bem? Aqui? Pronto, então nesse momento nós temos uma tabela de usuário com suas respectivas colunas. Vamos aprender um pouquinho de SQL só para a gente entrar na parte de Java, já com o básico aqui do banco de dados. Tá? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Entender como funciona a linguagem do banco. Se a gente clicar aqui na tabela e clicar nesses gráficos aqui, ó, nessa grid, nós vamos visualizar que ela está sem registro. Tá vendo? É como se fosse uma planilha do Excel. Todos os registros vão estar armazenados dessa forma. Então olha só, nome. Me fala o nome desse usuário. Então, login, JJ, senha 123, por exemplo. Nesse caso não está em MD5, tá vendo? Nós inserimos manualmente, não está em MD5. Olha só, não precisa se preocupar com o ID. Faz o refresca, tá? Aí ele refrescou. É sério? Refresh quer dizer refresca, pode buscar no tradutor. Eu fiz essa consulta. Pedro, ó, PP 456. Olha só, atualiza. Eu tô seguindo a regra aí. Como? É Zé e Maria. É verdade, só que hoje eu tô mudando um pouco, sabe? É verdade, é João, Maria, é que o Zé às vezes ele falta. Tá certo, Zezé, exatamente. E pá, atualizou. Beleza, perceba, pessoal, que o ID ele foi gerado automaticamente. Então nós podemos ir alimentando essa tabela no banco de dados. Um banco de dados pode ter N tabelas, várias tabelas. Nós estamos aqui alimentando esse banco, tá? Continuando. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Já que nós temos um banco de dados com alguma carga de dados, né? Vamos ver alguns comandos básicos do SQL, porque a gente precisa ter algumas noções mínimas e básicas para entrar no desenvolvimento desse nosso projeto. Então a gente tem que ter algumas noções do banco, como cria banco, como o banco conversa, qual que é a linguagem do banco, tá? Tem que ter uma noção básica para que a gente possa ter condições de desenvolver esse sistema. Então é nesse momento que a gente vai estar aí estudando aí os comandos básicos para que a gente possa estar depois colocando esses mesmos comandos lá dentro do Java, tá? Então, por exemplo, aqui nós vimos na tabela no Tables, certo? Aqui na área do Tables, a tabela de usuário, e nós vimos aqui o código que foi gerado para que esse banco de dados seja, para que essa tabela seja criada, tá?
No banco de dados ele também tem o código. Olha só, se nós criamos aqui, ó, banco CJ Web 1, ele também tem um código correspondente à criação e à configuração desse banco. Nós estamos utilizando a ferramenta exatamente para a gente não ter que se preocupar com esses códigos, porque de dentro da nossa aplicação nós não vamos, em momento algum, utilizar manualmente esse tipo de comando, tá? Mas de dentro da nossa aplicação nós vamos utilizar o SQL para manipular os registros, tá? Então o SQL de geração de tabelas, de estrutura, tá? É o DDL, certo? Agora o SQL de manipulação de registros, SQL é o SQL mesmo, aí é o linguagem de consulta, né? Então olha só, pronto, vamos clicar aqui no comandinho, certo? Esse botãozinho, ele nos abre aí a possibilidade de estar digitando manualmente comandos, tá? Através desse SQL Editor, é um editor de SQL manual. Então a gente clica naquela ferramenta e vamos ver aí como faz alguns comandos básicos. Primeira coisa, como que a gente faz para inserir um registro no banco? Como a gente faz? Insert, intro. Qual é o nome da tabela? Usuário, certo? Colunas. Aqui nós podemos especificar as colunas. Por exemplo, ID, nome, login e senha. Mas nós não vamos especificar o ID porque o ID vai ser gerado automaticamente. Então nós vamos tirar aqui o ID e vamos colocar values, que são os valores, tá? Que nós vamos inserir em cada coluna. Então, qual é o tipo de dado da coluna nome? É um varchar. Exatamente, é texto, certo? Então nós vamos colocar esse texto entre apóstrofo, tá? Ou como alguns gostam de falar, aspas simples, ok? Então, vamos lá, aqui qual é o login? Vamos colocar aqui, Juca, você conhece o Juca? Juca. Qual é o nome dele? Juca da Silva, vamos colocar aqui, Juca da Silva, certo? O login dele, nós podemos até colocar quebra de linha aqui, mas deixa eu ver se vai ser necessário. Não vai. Qual que é o login dele? Juju. Qual que é a senha dele? Ju123. Tá lá. É Ju123. Ok. E agora nós vamos executar, tá vendo? Esse execute query aqui, esse botãozinho permite a gente rodar esse comando. Perceba que ele deu uma mensagem lá embaixo, na abinha de mensagem, ele falou, ó, query retornada com sucesso. Uma linha foi afetada e o tempo que esse comando foi executado. Beleza, esse é o comando, pessoal, para inserir no banco de dados, tá? Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, porque para separar um comando do outro, nós podemos colocar vários comandos, tá? Vários comandos. Olha só, vários comandos. Tá. Nesse momento agora, eu vou mostrar um outro comando, onde nos permite fazer a consulta para saber se esse registro de fato foi realizado com sucesso. Porque senão nós vamos ter que voltar na outra tela para poder verificar. Então nós podemos realizar o comando select. Esse comando select é um comando de busca. Ele já traz para nós do banco de dados, onde eu posso especificar quais são as colunas que eu quero que ele me mostre. Os dados de quais colunas? Ah, eu quero de todas as colunas. Então a gente coloca asterisco from usuário. Eu quero ver os dados de todas as colunas. Então nesse momento aqui, pessoal, nós vamos selecionar. Olha só, seleciona o comando de select e manda rodar apenas o que está selecionado. Se nós não selecionarmos, ele vai rodar de novo o insert e vai cadastrar de novo, tá? Então você seleciona somente aquilo que você quer processar e executa a query, ok? Beleza, então aqui nós vamos ter o ID, o nome, o login e a senha. E aqui nós temos o Juca que nós acabamos de cadastrar, tá vendo? Então esse Juca nós inserimos ele via comando, tá? Agora eu faço um detalhe para vocês. Lembra que a gente falou que a senha ela ia ficar encriptografada? Como que seria então? No momento do cadastro, pessoal, tá vendo aqui, ó, o último campo? Só presta atenção, depois vocês copiam, eu dou tempo para vocês copiarem. Tá vendo aqui o cadastro? Nesse momento aqui eu poderia colocar MD5. Se eu tivesse colocado MD5, olha só, entre parênteses, nesse momento o MD5 ia ser executado. O MD5 é uma função interna do banco. O banco já possui muitas funções internas que nós podemos aproveitar. Algoritmos prontos. O que é uma função? É um algoritmo pronto. A gente passa para ela um parâmetro e ela executa o que tem que ser feito.
Nesse caso, esse MD5 está pronto, já foi programado. A gente só passa para ela o que você quer criptografar e ela já te retorna esse mesmo valor criptografado. Então, olha só, vou fazer um segundo em registro. Só que ao invés de Juca, eu vou chamar ele de Jonas. Tá? Jonas da Silva, é irmão do Juca. Tá? E esse é o Jojo. Tá? Jo 1, 2, 3. Beleza. Então eu vou selecionar o comando de inserção e vou rodar, certo? E agora eu vou selecionar o comando de consulta e vou rodar. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Olha lá. Olha o que nós temos. Percebeu a diferença? Nós temos ali o campo senha encriptografado, certo? Ok. Então agora fazendo a consulta, o select, nós com esse asterisco nós especificamos as colunas, quer dizer, todas as colunas eu quero visualizar. Vamos supor que eu queria ver só a coluna nome, então eu poderia dizer aqui, ó, select somente a coluna nome da tabela usuário. Então eu venho aqui, seleciono, rodo, ele vai mostrar só os nomes. Não, eu quero mostrar o nome e também quero mostrar login, eu ponho login, só as colunas. Eu não estou especificando aqui registros, tá? Só quais são as colunas que eu quero que ele me traga, que ele exiba, certo? Agora eu quero especificar todas as colunas, então eu ponho asterisco ao invés de colocar todo mundo. Asterisco quer dizer todas as colunas eu quero visualizar. Tudo bem? Entenderam isso aqui? Agora olha só registros. Por exemplo, nesse caso nós estamos visualizando todos os registros da tabela, certo? Certo? Ok? Beleza. Agora eu quero visualizar apenas o Jonas. Como que eu faço? Isso, eu posso fazer um filtro. Eu tenho que especificar. Eu quero o registro cujo campo ID tenha o valor 5. Então no caso aqui, por exemplo, essa é uma forma. Olha só. Where é onde, aqui nós vamos filtrar os registros. ID igual a 5. Seleciona, ele traz para nós, tá lá. Certo? Noções básicas de SQL para a gente começar o curso. Quer dizer, nós já começamos o curso, para começar o projeto de software. Tá? Beleza. Fizemos aqui, selecione da tabela usuário onde D igual a 5. Essa é uma forma, ele me trouxe o Jonas. Qual que é a outra forma? Busquei pelo ID. Eu posso buscar pelo nome? Como seria então? Ó, where nome igual a aspas simples, ó, Jonas da. É porque como ele é armazenado como texto aqui, a gente normalmente consulta com aspas por ser texto. Jonas, opa, só que tá errado a minha. Ah, entendi, perdão, eu digitei errado ali, tá? Tá certo, entendi, desculpa. Olha só, mandei buscar da tabela usuário onde o nome for igual a Jonas da Silva, certo? Beleza. E agora, pessoal, eu quero fazer uma consulta. Isso, pelo login. Login é Jojo. Então, ó, pelo login é Jojo. Beleza? Vamos trazer? Olha lá, ele trouxe de novo. E agora pela senha? Passar o D5 também. Exatamente. Agora nós precisamos fazer pelo MD5. Como fazer isso, pessoal? A gente vem aqui e fala, bom, qual que é a senha que nós cadastramos pro Jojo? Não é Jojo 1, 2, 3? Isso. Então o usuário vai digitar isso aqui, ó, Jojo 1, 2, 3, na hora de autenticar. Exatamente. Só que eu tenho que comparar esse Jojo 1, 2, 3 MD5ado. Entendeu? Exatamente. Eu tenho que dar uma MD5ada nele antes de testar. Se colocar só o Jojo, ele não acha. Exatamente. Então vamos MD5K ele antes e depois testa. Colocar a senha. Se o cara. Tem aqui a senha. Se o cara não souber. A senha? Aí nós vamos gerar uma nova senha para ele. Só um jogo. Tá? Opa, é só um jogo? Lá, jogo 1, 2, 3. MD5ado. E agora ele vai achar. Pronto, ele achou. Ele primeiro comparou fez esse jogo virar um MD5, ou seja, ele transformou essa conversão nesse valor e comparou com o campo senha e trouxe para nós. É assim que nós vamos trabalhar. Se o usuário esqueceu a senha dele, aí nós vamos ter que gerar uma nova senha para ele.
Não tem como dizer para ele, não posso passar para ele esse MD5 no e-mail dele. Toma, tua senha é MD5. Eu mandar para ele em MD5. Por quê? Porque se ele digitar lá na hora no campo em MD5, vai transformar de novo em MD5 e não vai bater os valores. Então não tem como. Então gera nova senha para ele. Se ele esqueceu, a não ser que você já entrar naquele site onde você tem lá, esqueceu a tua senha, aí você clica lá, forgot, né? Clica lá, aí ele pega e te manda a senha por e-mail. Quer dizer que a senha não foi gravada em criptografada. Entendeu? A não ser que ele gere uma nova senha para você. Aí quer dizer que foi criptografado. Tá? Se ele te der uma senha nova que não era a que você digitou, quer dizer que ele usa o conceito de criptografia. Se ele te der a senha real, a que você digitou mesmo, então quer dizer que ele guarda no banco sem ser criptografado. Ou ele usa um mecanismo de criptografia que pode ser descriptografado. Tá? Que aí numa segurança quase que não é a mesma coisa que você não gravar praticamente. Tá? Beleza. Entenderam até aqui? Fizemos a consulta? Entenderam como funciona a consulta? Isso aqui nós temos que entender, tá? Usuário certinho. Agora olha só, eu quero remover um registro. Vou selecionar todo mundo. Como faz para selecionar todos? Select, asterisco, from, usuário, certo? Vou selecionar aqui embaixo. Tá. Pronto. Eu quero remover um registro. Como que eu faço para excluir um registro? Delete. Exatamente. Então delete. Aqui não tem asterisco porque eu não estou fazendo consulta, tá? Eu não estou especificando as colunas. Eu vou deletar pelo registro. Delete from. Qual é o nome da tabela? Usuário. E aí esse comando, pessoal, se eu fizer esse comando, o que acontece? Ele deleta todos os registros. Por quê? Exatamente, eu não especifiquei o where, eu não especifiquei o registro. Então, eu coloco aqui where. E aí, por onde eu posso deletar? Por qual coluna que vai ser meu critério para remover? ID. Exatamente, pelo ID. Mas eu poderia remover pelo nome, pelo login, pela senha, tá? Mas nós vamos utilizar o ID. Por exemplo, queremos remover o João. Qual seria? Na verdade, o João é 10, né? Vamos remover o Pedro, que ele tá desferido aqui. 2. Vamos colocar aqui. Olha lá. Deu certo. A remoção, vamos de novo fazer a consulta e vamos ver que o 2 não existe mais lá. Beleza? Agora eu quero alterar um registro. Quero mudar a senha do Jojo. Não quero mais colocar Jojo 123. Quero colocar J123. E agora? Update. Agora nós vamos para o comando update. O comando update nos permite alterar um registro no banco. Qual é o nome da tabela? Usuário. Set. Qual é o campo que eu quero alterar? Senha. Eu quero alterar para quê? Uma nova senha, certo? Qual que é a senha? JJ123. Isso, e aí, se eu fizer isso, ele vai gravar em criptografado? Não, então o que eu faço? Passo a fórmula, dou uma MD5 nele e faço isso aqui. MD5 ele e agora? Do jeito que está aqui, já resolveu? Não, colocar um esquerdo. Exatamente, se eu fizer esse comando, o que vai acontecer? Fala ali, o que vai acontecer se eu rodar esse comando aí? Vai alterar todo mundo. Vai alterar todos, por quê? Porque não especifiquei o where. O where, como where, pessoal, eu especifico o registro. Se eu não tenho where, não funciona. O where o que, por exemplo? Eu quero alterar essa senha de quem? Não é do Jonas? O where o que? Coluna ID igual a 5. Perfeito. Seleciona, roda, alterou. Vamos agora selecionar e rodar. Aí, pessoal, conseguem ver claramente que mudou para JJ123? Não conseguimos ver claramente porque está em MD5. Mas lembra que o MD5 anterior não era esse aqui. Ele começava com 5 alguma coisa. Esse já é 3, já mudou o MD5. Quer dizer que nós alteramos a senha. Tá, mas, bom, ficou confuso. Ao invés de alterar a senha, vamos alterar outra coisa então, para ficar mais fácil. Ao invés de Jonas da Silva, vamos chamar ele, aí nome, vamos trocar o nome dele. Não vamos colocar o nome em MD5, tá? Vamos colocar o nome dele em Jonas
Jonas vamos? Pereira. Jonas Pereira. Beleza, então mudamos. Update. Ok. E ok, mudamos para Jonas Pereira. Então nós fizemos comando de inserção, comando de busca, comando de remoção e comando de alteração. Esses são os comandos mínimos que nós temos que dominar para poder criar um sistema de CRUD. Cadastrar, excluir, alterar e buscar dentro do banco de dados. É o mínimo que tem que saber. Tá? A partir daqui, é claro que nós temos aí muitos recursos dentro da linguagem SQL. Podemos fazer consultas robustas, mesclar dados de tabelas com outras, isso é mais avançado. Tá? Mas para a gente fazer um gerenciamento nessa tabela de usuário via web, nós temos que entender esses SQLs aqui. Ok, pessoal? Entenderam? Muito bem. Continuando, o próximo passo agora é fazer o quê? Fazer com que a nossa aplicação web que nós criamos tenha uma certa comunicação com esse banco de dados, certo? Como seria então uma aplicação Java conversando com o banco de dados? Isso nós vamos entender agora, como fazer a nossa aplicação Java conversar com esse banco de dados. Então o que nós vamos fazer? Olha só, aqui está o nosso programa, CJ Web 1, certo? E aqui está o nosso banco de dados, Banco CJ Web 1, que é do mesmo nome do projeto. Agora nós precisamos fazer os dois se comunicarem. Então tem que existir um meio de comunicação entre o Java e o banco. E esse meio de comunicação nós conhecemos como driver. O driver é uma biblioteca do Java que nos permite conversar com um banco específico. Então, por exemplo, se nós queremos conversar com o Postgres, vamos precisar de ter um driver JDBC Postgres. Então, vou mostrar para vocês aqui como funciona isso. Vamos abrir aqui no material. Vamos lá no material, quero mostrar para vocês isso. Aqui tem um desenho que eu quero mostrar para vocês, tá? Tá aqui. Esse é o desenho que eu quero mostrar para vocês. Olha só, pessoal, esse desenho aqui, ele mostra para nós exatamente como que funciona a comunicação do Java com o banco de dados, tá? Então nós temos aqui o banco de dados, o nosso banco de dados, e nós temos esse conector, tá? Que é esse driver que nós vamos estar utilizando. Então, pessoal, na verdade esse conector é um conjunto de classes Java que o banco já nos fornece. Quando você fala, bom, vou mexer com Java para Postgres, o banco vai te fornecer um driver que nada mais é que um conjunto de classes, tá? Que implementa um padrão chamado JDBC, que quer dizer Java Database Connection. O que é JDBC, pessoal? É um padrão de persistência, é um padrão de comunicação do Java com o banco. Já existe o JDBC nativo. Quando você instala o Java, já existe o JDBC no Java. Só que, olha só, como que é o detalhe aqui. Olha só, quero mostrar para vocês um desenho, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos aqui o nosso banco de dados. Vamos colocar isso aqui como sendo o nosso banco de dados, tá? Tá ali. Olha só, esse aqui é o nosso banco de dados. Tá lá. Pronto, esse é o nosso banco de dados, certo? Vamos colocar aqui, ó, banco. Aí, ao invés de eu digitar no desenho no quadro, eu vou desenhar aqui pra vocês, tá? Que daí eu posso compartilhar com vocês o desenho no quadro e eu pago e já era. Tá bom? Então tá ali, banco. Aqui é o banco de dados, certo? Esse banco de dados, ele precisa se comunicar com a nossa aplicação. Então tá aqui, a nossa aplicação Java. Tá lá. Vou até colocar ela aqui. Beleza, esse aqui é o nosso projeto, tá? CJ Web 1, tá ali. E aqui nós temos o banco CJ Web 1. Vamos colocar lá, CJ Web 1. Esse é o banco que nós temos aqui, certo? Beleza. Essa aplicação, ela precisa desse intermediador que vai possibilitar essa comunicação, que é uma biblioteca.
Então, dentro do nosso projeto CJ Web 1, nós já temos a biblioteca do Java nativo. Então, nós temos aqui a biblioteca do Java. Vamos colocar dessa forma para ficar fácil de visualizar. Olha só, nós temos aqui o JRE normal. Vamos aqui, ó, Java Standard Edition, que é a versão normal do Java, padrão do Java, que já vem com esse conjunto de classes chamado JDBC. Então, o JDBC, vamos colocar aqui o JDBC. Olha só, é o vento? Gaspar. JDBC. Olha lá, JDBC. O JDBC, pessoal, já vem como um conjunto de classes dentro do Java, tá? Ou como um conjunto de interface. É o que define um padrão de comunicação com o banco de dados. Então, quando nós formos programar dentro do nosso projeto CJ Web 1, então vou até esticar aqui dentro. Olha só. Dentro do nosso projeto, nós já vamos ter o Java, certo? Já configurado dentro do nosso projeto. E já vai ter o JDBC. Agora, o que vai faltar pra gente aqui, o que que é? É o driver que vai rodar em cima do JDBC. Olha só, é o driver. Então, esse driver nada mais é que um conjunto de classes que implementam essas funcionalidades. Aqui dentro do JDBC só está escrito, ó, tem que existir o tipo tal, o tipo tal e o tipo tal. Por exemplo, como eu mostrei aqui no material, tem que existir o tipo connection, o tipo statement e o tipo result. Isso aqui são os tipos que tem que existir para que a gente possa comunicar com o banco de dados. Por exemplo, esse Driver Manager nos permite dizer qual é o banco de dados. Ah, o banco de dados é o Postgres. Esse Connection, ele nos permite criar a conexão com o banco de dados. Esse Statement nos permite executar um comando SQL no banco. Esse Result Set nos permite guardar o resultado do banco. Então esses são os tipos, nós vamos estudar eles com calma, estou tudo numa visão geral aqui. Esses são os tipos que estão escritos e definidos dentro do JDBC. Aí vem o driver e faz com que isso funcione. O driver faz com que esse tipo connection converse com o banco específico. Então o driver, ele é esse intérprete, entendeu? Ele que vai fazer com que esse tipo connection realize a connection com o banco Postgres. Esse driver é que vai fazer com que o tipo statement realize as consultas em cima do Postgres. É esse driver que vai fazer com que o tipo result set guarde os resultados realizados em consultas no Postgres. Entendeu? Ele que especializa todos aqueles tipos lá para um banco específico. Se a gente trocar de banco de dados, nós vamos continuar trabalhando. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi no desenho. Entendam bem isso, pessoal. Se a gente mudar de banco, nesse caso aqui, esse banco de dados, ele é um banco de dados Postgres, certo? PostgreSQL, tá ali, tá? Mas vamos supor que a gente mude de banco. A gente resolva trabalhar agora aqui com outro banco de dados, que vai ser um MySQL, por exemplo. Tá lá. MySQL. Tá ali. Escolhemos o banco de dados MySQL para trabalhar agora. E aí, nesse caso, o JDBC continua existindo e continua sendo o mesmo. Vai continuar existindo o tipo connection, o tipo statement e o tipo result set. Não vai mudar. O que vai mudar agora é o que? É que o driver, ao invés de colocar o driver que conversa com Postgres, nós vamos ter que colocar um driver que conversa com MySQL. É o driver que vai fazer com que aquele connection, com que aquele statement, com que aquele result set converse com aquele banco específico. O driver, quem disponibiliza para nós é o próprio fabricante. É o fabricante do banco. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar o driver, por exemplo, JDBC, por exemplo, Postgres. PostgreSQL. Esse é o driver JDBC Postgres, por exemplo. Tá lá. Certo? Deixa eu só otimizar o tamanho deles aqui. Pronto. No caso, nós vamos utilizar isso aqui. Mas se você falar assim, não, amanhã minha aplicação CJ Web 1 vai conversar com o MySQL, então você pode retirar esse driver da jogada, tira ele do seu projeto, tá? Coloca um outro lugar. Coloca o driver JDBC do MySQL. Trocou de banco, trocou de SGDB, de sistema, então mudou de driver.
Tá? Mas e aí, eu preciso mudar o que? Continua existindo esses tipos aqui, ó. Continua existindo o result set, o statement, o connect, o driver manager? Continua, porque eles estão definidos aonde? Exatamente, no JDBC. Entendeu? Eles estão definidos dentro do JDBC. O driver é como se desse a vida para eles. O driver faz com que eles funcionem, mas é aqui que eles estão definidos. Tá? Então a gente vai programar em JDBC. Beleza? Então toda a programação, toda a conexão do banco de dados vai ser via JDBC. Tá? Claro, com o apoio do driver que vai dar as funcionalidades para o nosso JDBC. Ok? Então nesse primeiro momento agora, o que nós temos que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Procurar o driver. Procurar o driver. Nesse caso nós não vamos trabalhar com MySQL, vamos trabalhar com o Postgres. Então vamos deixar aqui o driver do Postgres, que é o que vai rodar em cima do nosso JDBC. Tá? Não precisa ser um programa web para se conectar ao JDBC. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Basta você ter o Standard Edition, a versão padrão do Java no seu computador, você já consegue via JDBC estabelecer comunicação. Tá? Não é uma característica exclusiva da web. Tá? Você pode fazer isso com uma aplicação que não seja web. O que vai fazer a nossa aplicação web é quando nós colocarmos o Servlet Container aqui, o Tomcat. Aí sim que nós estamos trabalhando com o conceito de web. Por enquanto, é a mesma coisa para web e para desktop, essa camada aqui de comunicação com o banco de dados. Tá? Então eu só vou fazer uma setinha aqui para mostrar, né, que o driver vai estar conectando com o Postgres. Exatamente. E eu poderia ter aqui um outro driver paralelo a esse, rodando em cima do JDBC também. Eu posso ter dois drivers no meu projeto, posso ter várias conexões. Tá? Vou até fazer isso aqui, um exemplo de driver JDBC conversando com o MySQL, por exemplo. Tá lá. Um com MySQL e o outro com o Postgres. Tá? Esse desenho eu vou salvar para vocês, aí depois eu coloco no material e atualizo. Tá? Vou chamar esse desenho aqui de driver. Lá, imagens do quadro. Driver. Então vamos lá. Esse é o curso, no caso videoaulas, Java Web Flex. Vou colocar aqui Java Web 1, imagens do quadro. Pronto. Isso aqui é o driver, tá? A explicação do driver. Beleza? Tá gravado o quadro, aí depois eu posto no grupo pra vocês ali, tá? A imagem. Isso aí. Então todo quadro que eu desenhar, eu vou colocar, a gente vai postando no grupo, aí vocês têm as imagens para depois você for estudar, você lembra. Tá bom? Tá postado lá. Tá joia? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro passo agora é ir atrás do nosso driver. Vamos atrás do driver. O driver nós procuramos no próprio fabricante. Tá? A gente vai lá no Google lá e digita: eu quero driver. Olha só que eu vou fornecer para vocês, tá, pessoal? Driver JDBC Postgres, tá vendo? PostgreSQL. Então essa é a consulta que você deveria fazer se caso eu não fosse fornecer para você o driver, tá? Então essa é a consulta. Amanhã você vai trabalhar com outro banco e é essa a consulta que você vai ter que fazer. Driver JDBC do Oracle, driver JDBC do Firebird, e assim vai. Downloads do driver, e aqui a gente baixa o JDBC versão 9.1. Baixa o jar, tá vendo que ele é um jar, manter, e ele está baixando. Pronto, baixou o driver. Certo? Baixou o driver, olha só, eu vou fornecer para vocês, tá? Quem está sem a rede, eu vou fornecer para vocês. Olha só, qual que é o próximo passo? Ó, vou mostrar ele aqui na pasta, né? Vou abrir aqui. Próximo passo, pessoal, é arrastar ele para dentro do projeto. Olha só, colocar ele como sendo uma biblioteca do nosso projeto. Olha como que eu posso fazer. Tá vendo aqui o nosso projeto? CJ Web 1, WebInf, aqui dentro tem uma pasta lib. Na lib nós vamos colocar todos os arquivos externos, todas as bibliotecas externas que nós vamos utilizar, tá? As bibliotecas padrão do Java já estão tudo aqui, tá lá, libraries, ó, biblioteca padrão do Java. Mas agora nós vamos colocar aqui a biblioteca externa e joga para cá, copia. Então nesse momento o nosso projeto já está com o driver para conversa com o banco de dados. É o próximo passo, pessoal. Agora, a partir nós já colocamos o driver, certo?
Agora quer dizer que nós já estamos aí, a nossa aplicação já está habilitada a conversar com o banco de dados. E agora, qual que é o próximo passo? Como? Isso, agora nós temos que em algum lugar nós temos que começar a configurar, né? Dizer, ó, qual é o banco, aonde que está o banco, qual que é a senha do banco. Aqui dentro da nossa aplicação nós vamos ter que dizer em algum lugar, né, aonde está esse banco e quais são as configurações do banco. Então, voltando aqui para o nosso desenho que nós fizemos no quadro, olha só, lembra dessa imagem que nós mostramos? Aqui nós temos o driver já está aqui, certo? Isso aqui é o driver, é o nosso jar. Agora, essas classes nós temos que começar a configurar elas. A classe que configura para nós a conexão com o banco de dados é a classe chamada Driver Manager. A classe Driver Manager nos permite gerenciar, especificar qual é o driver que vai ser utilizado e os dados do banco. Sem o Driver Manager eu não consigo dizer as configurações do banco, tá? Então nós vamos utilizar agora nesse primeiro momento o Driver Manager. Mas aí eu pergunto para vocês, mas aonde que eu vou colocar esse código? Aonde que está esse Driver Manager? Ele é uma classe. Então nós temos que criar uma classe nossa que vai utilizar do Driver Manager para poder realizar essa configuração. Então nós vamos criar uma classe nossa de conexão com o banco. Nós vamos criar uma classe de conexão e essa nossa classe de conexão vai utilizar o Driver Manager. Então a nossa classe de conexão vai trabalhar com esses dois tipos aqui, ó, Driver Manager e Connection. Esses dois tipos aqui são relacionados à conexão com o banco de dados. Para isso nós vamos criar uma classe nossa de conexão que vai trabalhar com esses dois tipos aqui nativos, tá? Então como nós vamos fazer? Primeiro vamos definir a estrutura de pacote do nosso projeto. Lá no Source vamos criar um pacote. Clicando para o direito, vamos criar um pacote New Packet. Nós vamos colocar o domínio da empresa invertido, porque esta é a convenção de pacote utilizada. Por exemplo, nós estamos fazendo um curso na Hightech e aqui tem um domínio do site da empresa. Se você estivesse na tua empresa fazendo um sistema para a tua empresa, você ia colocar o domínio da tua empresa como sendo a estrutura básica de pacotes, mas invertido. Por exemplo, nesse caso aqui o nosso site é www.hightechcursos.com.br. O domínio invertido seria como? br.com.hightechcursos, sem www. Então ficaria br.com.hightechcursos. Aí ponto. A partir daqui que nós vamos definir a estrutura de pacotes, tá? Nesse caso, vamos colocar aqui um pacote chamado JDBC para que a gente possa aqui, dentro desse pacote, estar configurando, tá, essa classe de conexão. Então, o pacote que nós criamos se chama JDBC, só que a base dele, hierárquica, é br.com.hightechcursos. Tá? Isso aqui, pessoal, não é capricho, tá? Isso aqui é realmente uma convenção. Se nós olharmos aqui, por exemplo, dentro da biblioteca do Java, olha só. Deixa eu pegar aqui, ó, JRE, tá vendo? Olha só, Runtime. Nós vamos ver que eles também organizam a estrutura de pacote deles com a estrutura de domínio. Tá, com.oracle.net. Com.oracle, o que é a base, é o domínio, tá? E dentro desse domínio existe ali os pacotes. Com.sun é o domínio da empresa, tá? Então isso aqui é uma forma de identificar a origem da biblioteca, de onde está vindo essa classe, a origem da classe, tá? Olha só, do Postgres, se a gente abrir as libs do Postgres, aqui dentro de Web App Libraries, olha só, Postgres, nós vamos verificar o domínio também, que é org.postgresql, que é o site, org.postgres, o domínio. Tá? E aqui eles colocaram a estrutura de pacote, a cópia, core, ds, e aqui são os pacotes dele. Então no nosso caso também utilizaremos o domínio como base e na frente a nossa estrutura, nossa organização, tá? Então essa é a convenção de pacotes do Java, tá? O domínio da empresa como sendo a base de todos os pacotes, tá? Beleza, e aqui dentro desse JDBC nós vamos criar uma classe nossa de conexão. Vamos chamar aqui ela de uma classe de conexão, New Class Connection. Pronto, é uma classe simples e finish. Quem não viu, fui muito ligeiro, clique para o direito, JDBC, New Class, certo? Não marca nada, Connection. Então fica dessa forma.
Então aqui nessa classe de conexão nós vamos precisar, nesse momento, ter um objeto de connection. Esse objeto de connection, pessoal, é ele que vai representar para nós, dentro do nosso projeto, a conexão com o banco. Quem vai fornecer esse objeto de connection para nós é o driver. Então, dentro da conexão, em algum momento, nós temos que ter um objeto de connection, um ponteiro para um objeto de connection. Então, nós vamos declarar aqui uma propriedade, tá? A gente pode declarar aqui uma propriedade, connection. Olha só, digita aqui o tipo connection. Connection. No pacote Java SQL, tá vendo? Aqui ele está como uma interface. Olha só. Clicou no pacote Connection. Vamos declarar essa variável com de conexão. Certo? Inicialmente, olha só. Inicialmente nós vamos precisar de um objeto connection. Pronto, é isso que eu preciso. Então, dentro dessa classe connection, ela vai ter que nos fornecer um ponteiro para um objeto connection do Java SQL. Esse pacote Java SQL, pessoal, é onde fica todos os tipos do JDBC. Tá? Todos os tipos do JDBC ficam dentro desse pacote, que é o java.sql. Aqui é nativo, tá, do Java. Olha só, se a gente observar aqui, tá, dentro do JRE, aqui dentro, em algum lugar, nós vamos ter esse pacote Java SQL. Cadê? Java SQL, tá vendo lá? Olha só, então dentro desse pacote Java SQL existem muitos tipos, tá vendo? Olha só, aqui está o nosso JDBC. Por exemplo, connection, cadê o connection? Aí Java SQL, aí tem Java SQL.role7, Java SQL. Tudo que tem como base Java SQL, tá? Então nesse caso aqui, o connection, ele está dentro do Java SQL, mas não nesse pacote, que existe outro Java SQL em outro pacote. Deixa eu ver aqui, ver se eu acho ele aqui dentro. Me perdi. Mas vocês entenderam, né? Tá, ele não tá aqui. Cadê? Tá aqui. E ele também não tá nesse tipo, porque existe outro pacote Java SQL dentro de outra biblioteca. Então, que também faz parte da consulta. Só não sei de cabeça aqui onde que ele tá. Bom, beleza. Mas ele tá, já é nativo do Java, tá? E agora? O que nós vamos fazer? Como faz para saber onde tá as coisas? Ctrl Shift T. Você descobre o caminho. Olha só, ele está dizendo, esse tipo connection está dentro do pacote Java SQL do JRE, etc. Só para você visualizar. Só selecionar aqui o nome da classe completa, aí Ctrl Shift T, ele te mostra onde que está essa classe connection, tá? Dentro do nosso pacote, dentro do JRE. Pronto, e agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos desse cara, mas quem vai fornecer ele para nós é o próprio Driver Manager. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter um método que retorna para nós um connection. Um método que retorna. A gente pode chamar esse método de tipo de retorno é connection. A gente pode chamar de get connection. Get connection. Pronto. Toda vez que esse método for executado, ele vai devolver para nós um ponteiro de connection. E aqui dentro nós vamos falar para o nosso Driver Manager nos entregar esse objeto. É o Driver Manager que vai pedir para o Driver, me crie para mim um objeto connection. A gente sabe que ele precisa do connection, mas quem vai fornecer esse connection para nós é o Driver. Tá? Então ele pede para o Driver dar para nós o connection e ele entrega para a gente. Tá? Então como que a gente fala? A gente fala que esse connection vai receber o que o Driver Manager ponto get connection. O próprio Driver Manager, pessoal, já tem um método get connection também. O nosso método também chama get connection, mas poderia chamar qualquer outra coisa. Get conexão. Aqui a gente deu o mesmo nome para ficar mais intuitivo. Olha só, get connection. Aqui a gente fala, bom, o meu banco de dados, ele está no seguinte caminho. JDBC, temos que colocar aqui a URL do banco, tá? Postgres SQL, localhost, 5432, tá? CJWeb, aí no caso é banco CJWeb 1, banco
CJWeb 1, que é o que eu utilizei para realizar aí a... Beleza, coloquei aqui qual é o URL do meu banco, o Drive, e vou colocar qual que é o usuário do meu banco, que eu cadastrei no momento que eu salvei o banco, né, que eu instalei o SGDB, Postgres, e a senha também é Postgres. A instalação a gente colocou, fez dessa forma, Postgres, pronto. Então eu tenho lá o caminho do meu banco, olha lá, o URL dele, tá vendo? URL mais o usuário mais a senha. Esses três parâmetros nos formam a conexão. Aí o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, ó, vamos passar o mouse aqui. Eu dou um tempinho para vocês digitarem, se vocês quiserem, só para vocês pegarem a explicação. Olha só, o que ele está dizendo aqui nessa mensagem? Ele está dizendo o quê? Que esta mensagem, ele está dizendo que este método, ele pode lançar uma exception, tá? Então, o que é uma exception, pessoal? É um objeto Java que corresponde a uma situação não que deve ser tratada. Por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, nesse caminho, nós passamos o nome do banco errado. Vamos supor, passamos aqui X. Ele não tem como saber em tempo de desenvolvimento, em tempo de compilação, se esse banco está com o nome certo. Ele não tem como saber. Na hora de rodar o projeto, ele vai pegar essa string e vai ver, ó, não achei esse banco. Se ele não achou esse banco, ele vai criar um objeto Java interno, exception, e vai lançar para nós. Então, o que acontece? Aí ele fala, ó, agora você tem que tratar isso aí. Aí a gente dá uma mensagem para o usuário, ó, o banco é errado. Mas então o que a gente tem que fazer, pessoal, nesse caso? Aí é localhost 2 pontos ou é localhost ponto? 2 pontos. Então nesse caso, quando um método pode lançar uma exception, olha só, unhandled exception. Ele está dizendo, eu posso lançar um objeto SQL exception. O método está dizendo isso para nós. Então o que a gente faz nesse caso? Clica na luzinha, olha só, clica na luzinha e faz o seguinte, add um surround com um try-catch. Você põe um try-catch aqui, beleza. O que nós estamos dizendo é o seguinte, ó, tente fazer essa conexão. Se essa conexão falhar por algum motivo, ou por um caminho do banco errado, uma porta errada, ou usuário e senha errado, aí ele vai cair nesse catch. Nesse catch a gente vai dar uma mensagem para o usuário dizendo, ó, não foi possível conectar com o banco de dados. Tá? Então o try, se ele der certo, ele faz o try. Se der errado, uma exception vai ser lançada e vai entrar no catch. É como se fosse um if, entendeu? Se dá certo, se não, faça isso. Não fosse assim. Qual que é a diferença do try catch que você fez aí daquela opção que é o close lá? Boa pergunta. Olha só, qual foi a pergunta do Vinícius? Ele perguntou o seguinte, o Eclipse ele deu duas sugestões, né? Uma que é adicionar o try catch e a outra que é o add truth declaration, né? Exatamente. Se você colocar o add truth declaration, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente dizer o seguinte, ó, quem está invocando esse método getConnection, ele que vai ter que tratar, e não nós aqui dentro. Quando você fala try catch, nós já estamos resolvendo aqui dentro. O que vai acontecer se caso der errado? Se a gente colocar o add truth declaration, o que vai acontecer? Nós estamos dizendo que quem chamar esse método aqui, ó, getConnection, quem for usar ele, é ele que vai ter que fazer o try catch. Em algum lugar vai ter que ter o try catch, senão vai estourar para o usuário a mensagem de erro. Entendeu? Então em algum lugar a gente tem que resolver o problema. Tá? Então se a gente coloca true, a gente passa a bola para o outro. E se a gente deixa ele como try catch, esse método mesmo está resolvendo. Tá? Try catch. De exceção que o pessoal fala nos blogs e tal, é só a mesma questão da mensagem e tal. Exception, na verdade a exception ele te mostra toda a causa do problema. Ele te mostra o stack, né? O que é o stack? Print stack trace. Nesse caso aqui, deixa eu ver que esse computador é touch, eu cliquei na tela. Pronto, eu pus o dedão na tela. Aqui é o seguinte, esse print stack trace ele vai mostrar o caminho completo, né, do problema. Ou seja, quem causou? Foi ao invocar o método A, que invocou o método B, que invocou o método C, que invocou o método D. Lá no D que deu o problema. Então ele mostra o caminho completo do problema. Tá? E aqui a gente também pode personalizar a mensagem. A gente pode fazer o seguinte, ó, né? Vamos dar uma mensagem no console, tá? No console. Olha só. Erro ao conectar.
Não pôde conectar. Vamos lá aqui, ó. Não pôde conectar. Pode também, JOptionPane também, pode ser. Pode ser ou JOptionPane ou essa mensagem vai ser dada no servidor. A gente não está falando nada de web ainda. Tá? Até agora, nesse primeiro momento, não existe nada de web. Esse console vai ser impresso lá no servidor essa mensagem. Tá? Mas não pode conectar. Aí aqui na frente, ó, põe 2 pontinhos. Aí aqui a gente pode mostrar dentro da exception por exemplo, get message, por exemplo. Mostramos aqui a mensagem, o porquê que não pôde conectar. Porque toda exception gera uma mensagem. O Emerson, só que no meu não aparece a opção para mudar o teste. Não? Então você ainda não chegou nesse, talvez o erro da importação. Ele já fez esse import aqui em cima, do Driver Manager? Já fez? Então tá digitado certo? Porque às vezes tem outro erro antes do... Hã? Então tem que terminar de digitar, que aí depois ele te dá essa opção. Isso, aqui embaixo, então nem precisava nesse momento ter criado essa conexão aqui fora, essa propriedade. Ela poderia ser uma variável local aqui dentro do próprio método, ó, tá vendo? Tá, e aqui a gente fala return com. É isso aí, Jonathan. Pronto, aí nesse caso a gente pode falar que o return, que esse com começa com nulo, para ele ter um valor inicial. Ele começa com nulo. Se ele passar por dentro desse try, quer dizer que ele vai ganhar um ponteiro, vai ganhar um objeto fornecido pelo driver. O driver vai dar para ele um objeto de conexão. E aqui embaixo nós simplesmente retornamos essa conexão. Então toda vez que a gente falar conexão e invocar esse método getConnection, automaticamente ele vai pedir para o driver um objeto de conexão para nós. Ok? Então, continuando aqui, o que nós vamos fazer agora? Esse método getConnection, ele é um método da classe, né, Connection. Então, nós temos que instanciar a Connection, new Connection, para poder invocar esse método. Lembra do conceito de instância? Como que instancia um objeto? Como que instancia? Você tem uma classe cliente. Cliente, C recebe new cliente. Você instanciou o objeto. É assim que instancia o objeto. Tá? Nesse caso aqui do Connection, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Em algum lugar nós vamos ter que dar um new nessa classe, instanciar ela e invocar um método. Agora, olha só. Essa classe, ela não possui propriedades. Então a gente pode considerar esse método como sendo um método utilitário para nós. Então nós podemos dizer que esse método é estático. Quando a gente fala método estático, a gente não precisa instanciar o objeto para poder invocar ele. Lembra disso? Aula passada do OO. Lembra disso? O que a gente falou? A gente criou a classe calculadora no OO, né? E a gente criou os métodos tudo estático. O que aconteceria? Ali você não precisa dar um new na calculadora para poder chamar os métodos. Você simplesmente colocava o nome da classe, ponto o nome do método e ele já está resolvido. Aí nós vamos explicar a diferença disso, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e põe static. Olha só, static. Quer dizer que esse método pode ser invocado sem a necessidade de instanciar essa classe. Isso. Beleza. Isso. Põe static e agora você não precisa instanciar a classe para poder invocar o método. Simplesmente coloca o nome da classe, ponto, o nome do método e ele está resolvido. Aí nós vamos conversar depois sobre isso. Por quê? Quando é isso? Quando que é melhor assim? Quando coloca static? Quando não coloca? Porque o teste ele está chamando direto, exatamente. Então nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui nós vamos criar um pacote de teste. Vamos aproveitar esse mesmo estrutura de pacote e vamos colocar new class, uma classe de teste. Vamos chamar de teste conexão, teste conexão, que é o nome da classe que nós queremos testar. E aqui no pacote a gente muda. Vamos colocar o pacote de teste. Olha só, teste. E aqui vamos marcar o public static void main. Vamos criar, porque na verdade esse main vai ser o cliente da classe de conexão. Então o que a gente fez aqui, pessoal? Nós temos aqui duas classes. Olha só, vou até arrastar aqui as abinhas para ficar paralelo o código. Olha só, duas classes. A classe de conexão, que não é a classe principal. Presta bem atenção nisso. A classe de conexão não é a classe principal. Eu dou o tempo para vocês copiarem depois, pessoal. Só entendam bem mesmo.
A classe de conexão não é a classe principal. A classe de teste, a gente colocou ela como main porque nós vamos rodar essa classe pela JVM. Vamos pedir para a JVM rodar a classe de teste para poder testar a classe de teste de conexão. Ela é a principal. Então, dentro do main, o que nós vamos fazer aqui dentro? Nós vamos colocar Conexal, que é a classe que a gente quer testar. Ponto, qual que é o método que nós queremos testar? Get Connection, é isso aí, gente. Colocamos ali. Esse é o método que nós queremos testar. Salvou? Funcionou redondo. Quer dizer que nós temos a classe de teste testando a classe de conexão. Tá? Então, essa classe de teste, ela é cliente da classe de conexão. A classe de teste, tá, vai fazer uso da classe de conexão. A classe de conexão em seu método getConnection vai pedir para o driver nos fornecer uma conexão com o banco. Se tudo ocorrer bem, esse try passa com sucesso no try e ele retorna para nós um objeto fornecido pelo driver. Se algo acontecer, ele passa nesse get e esse connection continua como nulo, ele vai retornar nulo. Tá? Ele não vai ganhar um ponteiro, ele vai ficar nulo. Então ele vai retornar para cá nulo, certo? Então, o que nós podemos colocar? Dentro desse try, nós até podemos colocar uma mensagem aqui dentro para a gente saber se ele foi realizado com sucesso. Aqui dentro a gente pode colocar conectado com sucesso, uma mensagem no console, só para a gente, no consolo, uma mensagem no consolo, só para a gente ter certeza que deu tudo certo. Se ele passar por esse try e der essa mensagem, quer dizer que ele não lançou nenhuma except nessa linha 15. Se ele passar por esse try e der a mensagem, quer dizer que ele não deu certo aqui, algum problema aconteceu. Quem vai testar isso é o nosso teste. Ctrl F11 no teste, rodando, Ctrl F11, ou também clicando com o direito aqui, tá? Em Run, cadê o Run? Run S, Java Application, aqui embaixo tem um console, ó, não pôde conectar, fatal, banco CJ Web não existe, tá vendo? Não pôde conectar. Qual é o erro? Não é banco lá. CJ Web 1, lá. Faltou isso aqui, salvou. De novo, olha essa outra forma também, pessoal. Nessa setinha aqui, ó, Run, tá vendo? Ó? Clica nele e marca, ó, teste de conexão. Ó. Ele também roda. Console conectado com sucesso. Quer dizer que a nossa aplicação agora, via JDBC, consegue conversar com o banco. Ok, meus caros? Quero que todo mundo saia daqui com essa mensagem impressa, conectado, todo mundo conectado. Ok?